Eu vou te ensinar a fazer o melhor pão de hambúrguer, que combina com qualquer sabor de hambúrguer, que você pode fazer de qualquer jeito, o mais macio e o mais saboroso. Então fica até o final, para você não perder nenhum detalhe. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Essa aqui é a playlist de pães básicos e também vai ter alguns pães um pouco mais elaborados. Eu sou o Ricardo Alexandre, eu sou cozinheiro profissional e chefe e estou trazendo conteúdo aqui para vocês. Sem mais delongas, o vídeo hoje é incrível. A gente vai fazer o pão de hambúrguer que você acabou de ver, por isso que você entrou aqui. Então vamos começar a fazer esse pão de hambúrguer. A primeira coisa que eu vou fazer é ativar o fermento. Então eu vou colocar no recipiente que eu vou utilizar fermento biológico seco, aquele que é mais rápido mesmo. Pode colocar 10 gramas. Não se preocupe porque aqui na descrição também tem as quantidades e os ingredientes corretos. Agora é hora de colocar a água morna, que daí já vai ativar mais rápido esse fermento. A proporção desse pão é de 50% de água, ou seja, 500 gramas de farinha de trigo, 250 de água. Coloca a água aqui de forma que você consiga fazer com que a água absorva todo o fermento. E olha, ele já começou a ativar. 250 de água. Você deve estar se perguntando, mas e as quantidades? Por que você não passa em xícaras? Olha, essa balança aqui é uma balancinha que você encontra na internet por menos de R$40 e é muito prático e vai salvar a sua vida na sua cozinha, mesmo que seja na sua casa. Então eu sempre vou sugerir, compre uma balancinha para você acompanhar todas as receitas do canal, que não vai ter problema, você não vai errar mais. Até porque xícara, às vezes a xícara é um pouco maior, o copo de medida dá errado, você deixa um pouco a mais, um pouco a menos. E aqui você faz com exatidão. Então compre uma balancinha que é bem barato. O fermento foi absorvido pela água, vamos colocar 75 gramas de açúcar para fazer esse pão. Esse pão que é o tipo brioche, é um pão que eu fazia quando eu tinha o meu café para servir os hambúrgueres e era o carro-chefe. Todo mundo elogiava o pão, é um ótimo pão, fica muito macio e principalmente para quem tem negócio, um ótimo custo-benefício. Aqui eu já tenho 500 gramas de farinha de trigo e eu vou acrescentar 10 gramas de sal. 10 gramas não, 15 gramas de sal. Enquanto vai ativando o fermento, a gente vai misturar aqui os secos. 10 gramas de sal e aqui a gordura que vai incorporar no nosso pão. 50 gramas de banha de porco. Eu prefiro utilizar banha de porco ou manteiga. Não vou te sugerir utilizar óleo de soja, mas se você quiser, pode colocar 50 gramas. Mas a qualidade vai ficar muito melhor com banha de porco ou manteiga, ok? Manteiga sem sal, obviamente. Já acrescenta aqui e nós já estamos com o pão praticamente pronto. O fermento ele já está quase ativando, enquanto isso eu gosto de fazer dessa maneira aqui. Colocar a gordura e misturar ela com a farinha. Ela já vai incorporar aqui e depois vai incorporar na massa mais facilmente, olha só. Com a ponta dos dedos aqui, a banha já vai incorporando na massa. Ok. Quando o fermento começa a levantar essas bolhazinhas, é porque ele já foi ativado, a água tem que estar morna para ele ativar. E é só para ativar mesmo, para ser um pão prático para se fazer. Agora, é só misturar os elementos secos com essa massa aqui. Eu gosto de começar mexendo com uma colher, que assim eu consigo agilizar o tempo. Mistura aqui até ficar um pouco homogênea, daí vamos levar para a bancada e sovar. Uns 5 minutinhos de sova é o suficiente. E agora podemos levar para a bancada. Só sovar 5 minutinhos até ela ficar bem lisinha e depois a gente já vai deixar ela descansar para fazer a primeira fermentação.
Outra coisa, se você tem uma batedeira que aguenta fazer massas, só jogar tudo lá e deixar na batedeira sovando também, que facilita ainda mais. Se você não tem batedeira, vou te ensinar uma técnica para você sovar e não cansar. Olha só, com as duas mãos, você empurra a massa e vai intercalando, assim, vai intercalando, e você vai jogar o peso no tronco, ou seja, você não vai ficar fazendo força com o teu braço. Você está jogando peso e distribuindo o peso no corpo, dá para sovar assim mais fácil. É só uma técnica caso você queira tentar aí. E quando a massa ficar assim, bem lisinha e bem homogênea, está na hora de fazer a primeira fermentação. É um pão prático de se fazer, você não vai demorar 10 minutos para fazer essa primeira parte e depois é só porcionar. A dica que eu vou te deixar aqui, essa fermentação ela pode ser de 30 minutos, só que quanto mais tempo ela fermentar, mais qualidade vai ter, melhor ela vai ficar em questão de sabor também, e principalmente em textura. 30 minutos você pode deixar, ela vai dobrar de tamanho, e se você deixar entre 1h30 e 2 horas fermentando, vai ficar uma qualidade incrível também. Aí fica a teu critério. Quem sabe você deixa ela fermentando, faz de manhã, deixa fermentando e quando você for fazer o teu hambúrguer, ela já está pronta, vai ficar excelente. Então, primeira fermentação vai ser feita, fica a teu critério, 30 minutos até 2 horas. Conforme você preferir, depois a gente volta para porcionar. Cobre essa vasilha aqui com um pano úmido ou você pode colocar em alguma vasilha que tenha tampa também. E lembre-se, deixe em um lugar que esteja quentinho. Se você estiver no inverno, assim como eu tô, faça uma estufa no seu forno. Não pode passar de 45 graus. Eu deixei fermentar por 1 hora. E agora é hora de porcionar esse pão. E olha só como é que esse pão fica maravilhoso. Essa textura aqui é incrível. Não precisa colocar farinha nem nada, só vai ajudando aqui na hora de tirar para ele sair por completo, tá? Ele vai saindo, é só ir desgrudando. Como é uma massa que tem bastante gordura, a gente colocou a banha de porco ou você pode utilizar a manteiga, ela é bem untada por natureza. Nessa etapa aqui é muito importante que você aprenda a trabalhar com ela, que esteja assim, meio grudandinha, que não pode acrescentar farinha em excesso, senão vai interferir no resultado. E agora é hora de porcionar esse pão. Eu deixo a balança aqui do lado, é claro que você também vai ter uma. Você pode cortar e pesar. Eu vou te sugerir fazer 100 gramas aproximadamente cada pão, que ele já vai ficar um tamanho bem grande. Não precisa fazer aquele ponto de véu nesse pão. Só faz desse jeito que eu estou te mostrando que você vai ter um resultado completamente diferenciado. 100 gramas de pão grande e eu vou fazer uns mini também. Mini hambúrguer você pode fazer também, fica bem legal. Entre 20 e 30 gramas cada mini hambúrguer. Agora é interessante trabalhar com essa massa meio rápido para ela não ressecar e não perder o aspecto visual dela. Quando você bolear, ela vai ficar bem lisinha. É só formatar os pães dessa maneira aqui. Faz uma concha com a mão, você empurra com a parte de trás e vai girando a mão e com os dedos você puxa. Só isso, ó. Olha só. Olha só, que fácil. Ok? Ela vai ficar um furinho aqui no meio e você deixa essa parte aqui para baixo. Não precisa untar a forma, como eu disse, é uma massa que já é bem untada por natureza. Coloque na forma, assim, deixa um belo espaço entre eles para poder crescer e não grudar um no outro. E agora é só formatar o restante. E agora, novamente, cobre com um pano bem umedecido para ele não ressecar em cima e deixa ele crescer. Aproximadamente 20 minutos já vai estar no tamanho ideal. É claro que tudo depende da temperatura ambiente na sua cozinha. Se
tiver muito frio, ele vai demorar um pouco mais para crescer, claramente. Ou você pode fazer aquela estufa no forno e deixar crescer. Já já a gente vem para finalizar esse pão. Olha só, o pão já está grande. Ele ainda vai crescer mais um pouco quando ele entrar no forno. A primeira coisa que você vai fazer depois que faz a estufa e vai fazer a finalização para levar a assar é pré-aquecer o forno. O meu forno é um forno turbo de convecção. É aquele que tem ventilação próprio para assar pão. Então esse eu utilizo a 160 graus. Se você tem um, é a mesma coisa, 150 a 160 graus. No forno elétrico de casa, se você tem com aquecimento superior e inferior, usa só o inferior, aproximadamente 180 a 190 graus é o suficiente, vai estar bem quente. Toma cuidado com esse forno elétrico, porque se a forma for muito pequena, ele queima embaixo e não chega a dourar por cima. E para finalizar esse pão, é muito simples, olha só. Eu tenho aqui um ovo e nós vamos fazer um egg wash, que se chama nas cozinhas, nas padarias. Você vai pegar, separar as claras da gema para a gente pincelar esse pão. E agora acrescenta um pouquinho de água, bem pouquinho, como se fossem as claras, e bate bem isso aqui. Para fazer esse pão, não deixa só a gema, não deixa muito grosso, porque senão ele forma uma casca muito grossa em cima do pão, que não é muito interessante. A gente quer só que ele dê cor para o nosso pão e, é claro, para poder grudar a decoração, que eu vou utilizar o gergelim preto, mas você pode utilizar gergelim branco se você preferir. Se você não tem um pincel como esse aqui, mais delicado para não abaixar o pão, porque se você bater ele aqui, fizer algum movimento brusco, pode ser que ele baixe o pão, ele perde a aeração. Delicadamente vai passando. Se você não tem um pincel desse, pode utilizar um papel toalha, molha ele no ovo e passa no pão. Pincela e agora pode fazer a decoração. Eu gosto do gergelim preto, que ele destaca bem e dá um pão de hambúrguer bem diferenciado. Tá pronto, agora é só levar a assar. O tempo vai depender, é claro, do seu forno, que você conhece muito melhor do que eu. De 12 a 15 minutos aproximadamente. Não deixa dourar muito, não deixa queimar, ok? Vamos pro forno. Tá pronto o nosso pão de hambúrguer, o melhor pão de hambúrguer. E antes de mais nada, se você gostou desse vídeo, se você vai fazer essa receita, comenta aqui embaixo o que você achou. Comenta aqui se deu certo, se não deu certo. Se tiver dúvidas, a gente vai tirar as dúvidas aqui no comentário também. E é claro, dá um like nesse vídeo, se inscreve no canal, porque ajuda a gente a crescer e ajuda a gente a atingir mais pessoas para fazer esse pão maravilhoso. Eu tô babando em cima desse pão aqui. Vocês não têm ideia. Olha só, quando eu disse que não precisa untar, a única coisa que gruda é a gema que fica nas laterais. Olha que maravilha de pão. E tá pronto o nosso pão de hambúrguer. Agora, deixa ele esfriar, tira foto com um hambúrguer feito com esse pão e me manda nas outras redes sociais que eu quero ver como é que tá ficando. Então, até o próximo vídeo.